soube responder. Tá aí Santa Catarina reprovando o Lula. Agora a gente vai falar do Renan Santos ontem na revista Oeste. Renan Santos, ele tem uma performance incrível, já falei desde o início desse programa de hoje, eu assisti a entrevista, a grande parte foi fenomenal. Foi uma aula, escrevi na minha rede social, uma aula sobre o Brasil, sobre problemas, e acredito que Renan falar acredito, mais do que certeza, é óbvio que ele, é uma obviedade que ele é o cara mais preparado dessa campanha, dessa pré-campanha. Mas eu ia falar mais agora, depois da entrevista de ontem. E não é, tem muita gente já achando que eu tô querendo puxar saco do cara, não tem nada disso, eu nem conheço o Renan pessoalmente. Tô constatando o Renan Santos. Ele é um dos caras mais preparados da política hoje. Porque a aula que ele deu ontem na Oeste, eu não conhecia esse Renan. Engraçado que ele se adequa bem na entrevista, no veículo. Ele vê jornalistas mais inteligentes, ele percebe que pode falar, usar sua cabeça para falar mais, ele fala. Quando ele vai num lugar mais humilde, o sujeito mais limitado, ele fala também o adequado, não vai ficar falando demais, então, perdendo tempo. Então aqui ele vai falar bem pouco. Então aqui ele vai falar bem aí. a média. Me chamando ao vivo de limitado e burro. Vocês estão percebendo que eu sofro aqui todo dia. Mas o Renan, ele conseguiu captar isso. Ele falou muito bem. Essa entrevista, na minha opinião, foi uma aula, de verdade. E não me enche o saco. A Timóteo tá falando do Renan muito, na verdade. Não, irmão, eu tô constatando uma verdade. É o único pré-candidato capaz. Eu vou falar do Renan, mas não tem um outro pré-candidato que chegue perto do conhecimento dele. Solta esse trecho aí, não sei qual é o trecho dessa pergunta do Edilson, que é o o editor-chefe da revista Oeste. Solta aí, o Edilson Salgueiro. Em última instância, pelo menos na política internacional, soberania é poder bélico, em essência. Sim. O último que falou sobre autonomia nuclear, bomba atômica, foi o Dr. Enéas, já falecido, e virou objeto de escárnio. Sim. Esse assunto ficou esquecido por causa disso. Quem falasse voltaria a ser objeto de escárnio. Mas se o senhor quer ser presidente e de um partido que é soberanista, o senhor vai ter que falar sobre esse assunto. Como é que o senhor vai vender esse assunto para a população e o que a missão tem de política para as Forças Armadas? Bom, o Brasil, eu volto a colocar diagnóstico, eu já havia comentado, o mundo está em crise, o Brasil tem um dos maiores territórios do mundo. Eu dou esse exemplo sempre que ele choca as pessoas. Em termos de território gigante, população de mais de 120 milhões de habitantes e economia de pelo menos, sei lá, 1 a 2 trilhões de dólares, você vai ter algumas nações que são Rússia, China, Índia, Estados Unidos, vamos botar a União Europeia como bloco e Brasil. Qual desses não tem bomba atômica? Nossa. Só nós. O Brasil tem recursos hídricos, ele tem recursos minerais de toda sorte, ele tem terra agricultável, sol, sempre contemos o sol, porque o sol permite 2 safras por ano. Sol, vento. Então a gente tem muitas fontes de energia, um país abençoado nesses termos. O Brasil vai ser disputado geopoliticamente no mundo em crise? Sim. A ordem de 45K. Então o Brasil precisa se armar. Ponto. Isso é um fato dado. O mundo está se armando, a Alemanha começou a se armar e nós vamos precisar se armar. A gente vai precisar entender isso. Hoje, com um modelo de Forças Armadas em que boa parte do orçamento vai só para pagar aposentadoria, não rola. Por isso que a nossa própria reforma da Previdência, que tem que incluir os militares, e uma reforma do sistema militar brasileiro, tem que contemplar isso. Porque, como em todas as áreas brasileiras, a gente vai precisar de investimento. E nós somos abençoados. Assim, o Brasil faz tudo errado, mas sempre vem uma chance. Com as terras raras, há um elemento que nos entrega uma nova oportunidade. E por quê? Boa parte das tais terras raras, dos componentes ali da tabela periódica, tem propriedades luminescentes, magnéticas ou catalíticas. Na prática, você pode usar boa parte disso para fazer drone, para fazer armas de altíssima precisão, semicondutores. Então, as terras raras, que são muito raras e que vão obrigar os Estados Unidos a ter uma relação especial com a gente, elas abrem uma oportunidade para a gente montar uma cadeia bélica em parceria com transferência de tecnologia aqui. Isso pode significar um alinhamento estratégico a um grupo de nações, pode ser com o tal do Ocidente, e isso pode significar, com transferência de tecnologia, a criação de uma indústria bélica aqui moderna que faça a gente começar a pegar o gap. Eu ainda nem falei da parte da bomba atômica. Só da gente pegar o gap de começar a ter armas de última geração, tô falando de drones, tô falando de equipamentos militares com baterias de alta duração, tem elementos de... Tô tentando decorar uns disprósio aí, que atuam muito nisso e funcionam bem. Aí a gente começa a se recolocar no jogo bélico com tecnologia. Mas isso só vai ser feito com transferência de tecnologia. Temos que reativar
boa parte da indústria bélica nossa que foi destruída na região do Vale, no Vale do Paraíba. A Vibras é um exemplo disso, que foi comprada agora pelo bizarro do Joesley Batista, e isso é um ataque à nossa soberania. O Joesley Batista hoje é um agente do governo americano, ele anda na Casa Branca e ele faz negócios com eles lá, à torto e à direito, mesmo que ele vai com o Lula para a China vender carne, ele é um agente hoje muito próximo, um doador ali. E nós temos que coordenar forças para que a gente restitua nossa indústria bélica e aí sentar na mesa com aliados internacionais e falar, eu vou precisar ter uma arma nuclear. Eu preciso ter uma arma nuclear, vou fazer uma nuclear e começar a pesquisar arma nuclear. Até porque nós temos urânio. E nós não temos que ter vergonha de falar isso. Senão, a gente tem que falar, não quero ter grandeza, eu quero ser um país engraçado, futebol, cerveja. E tá, beleza. Esse país vai ser dominado politicamente, ele vai ser submisso politicamente. Eu quero, em 30 anos, a gente tá não no jogo da submissão, mas no jogo da dominação. Dominância. Não dominância de invadir país, nada. Mas um país que é respeitado e impõe sua visão de mundo e seu jeito de ser perante as outras nações, como tem que ser. Sensacional, hein, cara? Que discurso sobre bomba atômica. Porque não é uma retórica vazia, imbecilizada, que alguns até repetiram no passado. Tem que ter bomba atômica. Ele explicou do início ao fim o porquê, como utilizar, como o Brasil precisa ser reconhecido lá fora. Que outro candidato? Seja sincero, tem bolsonarista ouvindo. Você está assistindo? Irmão, bota o Flávio Bolsonaro para falar. Ele não consegue falar 1% do que o Renan disse, velho. Eu não estou aqui falando porque eu não gosto do Flávio. Nada pessoal. Constatação do que é óbvio. Você já ouviu o Flávio falando nas entrevistas? O cara é um pastel de vento. O sujeito é um playboy alcoólatra. Nunca fez nada. Nada. Na iniciativa privada, ele nunca trabalhou, sempre mamou. O cara foi senador, deputado, o pai já foi a mesma coisa. Pega o Flávio, você acha, o seu candidato aí, ele tem que fazer de tudo para não ficar do lado do Renan Santos. Tudo. Porque, irmão, não tem saída. Flávio vai derreter. Ele vai ter que repetir o que aconteceu lá em 2014, foi 14, 2016, aquela eleição, a candidatura dele a prefeito, que ele desmaiou com diarreia no palco, se vazou todo lá, caiu. Ele vai ter que simular a mesma coisa, ou vai ter que dizer que tá com dor de barriga no dia do debate e tal, porque se ele for, eles sabem disso. Ô Sabará, você sabe, velho. Você vai falar que o Renan tá errado? Não, com seu Lula... candidato tem capacidade, seu candidato só tem uma coisa, sobrenome Bolsonaro. O recall dos votos do pai dessa multidão imbecilizada no Brasil hoje. Vanessa Moreira. Na verdade, Timóteo, o grande problema que a gente tem aí agora é para o Flávio, né? Que a gente não, que o Flávio tem, é encarar, sem dúvida nenhuma, o Renan Santos e todo o conhecimento que o Renan Santos possui. Realmente, o Renan vem para esse páreo eleitoral completamente preparado, embasado. Ele não vem como uma figura caricata que tem discursos fortes, ele vem com discursos sólidos. É por isso que eu sempre repito aqui, o grande entrave do Renan nessas eleições é a própria população. É o baixíssimo nível cognitivo, educacional e cultural do povo brasileiro. Muita gente não alcança esse discurso do Renan. Muita gente chama o Renan, assim como chamava Enéas, de lunático, com esse discurso. Mas, por isso que eu repito, é o grande entrave do Renan, é o próprio eleitorado. Quando eu digo aqui que o Renan não vai avançar para um segundo turno, não é por conta da capacidade e sequer do meu voto que ele terá. O meu voto ele terá, sem sombra de dúvidas, certo? É por conta realmente da capacidade. O povo brasileiro não está interessado nisso. O povo brasileiro, ele está interessado em dancinha, né? Em Virgínia, em Zé Felipe, em dança do pré-candidato, em discursos falaciosos. É isso que ele está interessado. E o Renan vem com uma proposta séria. E, assim, é completamente diferente do que a gente viu em 2018. 2018 era um circo. E por isso encantou tanta gente. Porque era... eu vou acabar com isso, eu vou não sei o quê, ninguém vai se criar retóricas comigo. Vazias.
O Renan não faz isso. O Renan fala com solidez, com cadência, né? E por isso, talvez, o Renan não tenha o êxito necessário nesta eleição, mas esse cara vai ser presidente do Brasil. Um dia ele vai ser presidente, também acho. Eu estava conversando com uma pessoa, até falando da análise que eu tenho do MBL, do trabalho deles, que é de muitos anos, né? Eles quebraram muita pedra, não começou agora. Eu acho que um dia o MBL estará à frente do Palácio do Planalto. Ô, Kessia Reis, você não pode falar, né? Eu vou pular, Kessia. A Kessia não vai falar, acho que é injusto ficar ouvindo a Kessia, porque é um comentário parcial, né? Seria surpresa se você fizesse algum tipo de crítica. Faz alguma crítica aí, por favor. Que a Kessia é do MBL e é pré-candidata a deputada federal. Eu sou a pré-candidata de Renan Santos aqui na Bahia. Isso você está dizendo. Ele já falou isso pra mim. Tem vídeo no meu meu Instagram dele Eu falando. tenho outra pessoa aqui do MBL que é candidato a deputado federal e ele já me disse que ele é o candidato do Renan. Ah, o problema é Ele dele. tá repetindo os bolsonaristas. É. Só um detalhe, que é uma briga interna, meu querido ouvinte. Você não tem noção. Era a pior Na coisa missão que não tinha. tem isso. Até graças hoje a é. Deus. De aí, o Bolsonaro fez vídeo comigo, eu vou a Brasília. Aí paga a passagem, vai lá, aí faz um vídeo, aí o outro faz também um vídeo, aí vou falar dele falando de mim, aí fica naquele negócio. Vocês vão ter a Ai, mesma é coisa sério? também? Não, a Vamos gente pra não São tem Paulo, isso, não. o Renan vai falar comigo. Não vai falar com A você. briga interna do PL era muito pior do que qualquer Até briga morte, com meu querido. petista, com qualquer Nossa. outra coisa. Nossa, Terror. O partido é um terror. Era presidente, era candidato a governo brigando com candidato do Senado. Olha, disputa atrás de disputa. Ah, É. muito pelo contrário. É a gente assim se também lá no ajuda. MBL? A gente se ajuda. Se ajuda agora. Quero ver quando o Renan for em 2030, sei lá, numa eleição, segundo turno pra ganhar. Aí eu quero ver vocês aí. Você acha que não vai ter confusão? Eu tô falando sério Não, aqui. assim, Vai ter, do claro. ser humano, né? Vai ter É do puxador ser de humano, saco, mas- vai ter lá o deputado fulano de tal que é de uma ala, o outro. Meu querido, diga aí, Tem- Kessia. Não, mas eu vou te apresentar Oliver. Aí você vai saber como é que as coisas vão ficar no lugar, na missão. Não, mas assim, inclusive eu, como baiana, eu tenho muito interesse na nossa bomba atômica, viu, meu futuro presidente? Porque aqui a gente tem a única produtora de concentrado de urânio em Caetité. Verdade. Isso vai ser muito bom para a Bahia, gente, economicamente falando. Inclusive, pode ser uma das formas da gente sair dessa crise financeira que a Bahia hoje é um desastre econômico. Hoje, o estado onde o Brasil começou depende do dinheiro de outros estados, como Santa Catarina, São Paulo. Isso é vergonhoso. Então, assim, inclusive, acredito eu, né, que já por ter aqui, a gente poderia puxar, né, essa construção dessa bomba atômica ser aqui na Bahia, por que não? Pois é. Por que não? Então, assim, é inegável o preparo, a inteligência, a esperteza e o quanto que Renan está dedicado para essa pré-campanha. Eu até falo assim, gente, Renan tem 42 anos, se eu não me engano. Ele tá, muitas das vezes, dando na minha cara que tem 28 anos, porque quando eu vejo o Renan já fez não sei quantas coisas, já estudou não sei quantas coisas, já tá falando com a gente, resolvendo o problema, isso e aquilo, não sei o quê. Então, realmente é uma pré-campanha sem dinheiro, sem jatinho, pegando voo convencional, andando de carro pelo Maranhão, furando pneu. Vantagem de não ser casado também, tá vendo? Se fosse casado, não dava conta, não. Enfim, mas é muito bom ver que o seu líder, ele tem essa postura, essa fala, e eu tenho certeza, gente, que, assim, num governo de Renan Santos, a gente não vai passar vergonha com outros líderes mundiais, né? Mas é porque, senão, Trump iria enquadrar. Que enquadre. Renan iria enquadrar Trump também. Trump não está nesses bons lençóis todos, gente. Então, assim, o Brasil, ele precisa ser soberano. O Brasil precisa ser independente, precisa parar de ser um anão diplomático, precisa chegar, negociar de frente para frente com a China, com os Estados Unidos, qualquer outro país, e trazer vantagens para cá também, para o povo. Porque o que acontece hoje, a China chega aqui, manda e desmanda, o povo enriquece, e agora nem emprego para a população direito está tendo.
Então, isso no governo de Renan Santos com certeza vai acabar e vamos ser independentes, soberanos e não bater de frente com todo mundo, mas chegar, sentar, negociar como adultos na sala, que é o que é mais importante. São 10h16. Solta esse trecho aí, por favor, Luiz Melodia. Como você não seria absorvido aí também, inclui o seu partido, pela lógica de Brasília? Esse é o projeto da minha vida. Se ele der errado, eu fracassei como homem. Se eu deixar o nosso partido, que teve milhares de jovens coletando assinatura, a música de a trilha que União coloca. Brasil, eu sou um fracasso como homem, o Kim é um fracasso Que aí como você homem, vai a chorar, Mana é um emoção. fracasso como mulher. Significa que nós, como liderança, nós fomos fracos e nós fomos cooptados pela sedução mais baixa da fama, do dinheiro e do poder sem efeito. Que ter um cargo não significa ter poder. Eu sem ter cargo político nenhum, eu tenho mais poder do que a maior parte dos deputados, porque eu consigo mobilizar lideranças, consigo mobilizar pessoas que Fato pensam. que ele disse aí. E o poder do carguinho, o poder do dinheirinho, participar de uma festa com o Vorcaro, graças a Deus nunca nos seduziu. E aí, humilhar aquelas pessoas que estiveram na rua coletando assinatura debaixo de chuva, falando, Renan, eu consegui coletar 50 hoje, coletei 100 hoje, me tornaria um lixo, eu me tornaria uma vergonha que eu não conseguiria andar na rua. Então, vergonha na cara, pura e simples. E do ponto de vista institucional, existem poucos partidos no Brasil, existem legendas. Eu falar que o PSD do Kassab, que em alguns lugares é à direita, em outros lugares é à esquerda, e nos outros, na maior parte dos lugares não é nada, aquilo é uma partido, é uma legenda que ocupa uma função cartorial de permitir que pessoas concorram em eleições. Partido que tem programa, nós, Partido Missão, PT tem programa, o PSOL tem programa, eu poderia citar aqueles nanicos, o PSTU que é trotskista, etc., mas meio que não conta. Talvez o Novo tenha um programa, ou construa um programa, tá na hora de construir, e os demais são legendas. Eu não consigo ver outros que tem um programa. Claro, um dia havia os verdes, né? O Partido Verde se propunha a ser uma coisa que na Europa tinha, que era o partido... Mas hoje é só uma linha auxiliar do PT mesmo. Então, na prática, assim, ao ter um programa e ao topar perder pelo seu programa. Porque assim, ó, a gente tem que entender como é que é a cabeça do nosso adversário direto, que é o petismo. O petismo topa perder pelas suas teses. O petismo, raramente você vai ver ele abandonar suas teses centrais só para vencer uma eleição. Rapaz, é sensacional o que disse o Renan Santos. Tem algumas análises que eu não faço ao vivo, porque eu não vou dizer que a minha audiência hoje não é qualificada e não tem capacidade de entender o que eu estou dizendo, mas eu vou esperar para fazer. Vou até conversar com a Cassie, algumas pessoas que eu conversei nos bastidores. Um dia eu vou fazer essa análise sobre o Renan, porque muita gente não vai entender, vai achar que eu estou... Enfim, não é o momento, mas esses caras terão a capacidade, já tem capacidade e terão a chance de governar o Brasil. Eu tenho certeza absoluta. Eu não sei, nessa eleição acho muito difícil, como a Vanessa já explicou, concordo totalmente, pela sociedade que nós temos hoje no país, pela cabeça das pessoas. Só que eu vejo que lentamente, desde 2021, as coisas estão mudando, mesmo aqueles que estão na seita acordam. Esse apoio do Eduardo Bolsonaro e senador André do Prado e a confirmação do Flávio Bolsonaro disso, eu estava até vendo no vídeo do Instagram do Brasil Jornal. Horrível. Isso só está levando a candidatura deles para o buraco. E eu continuo esperando que eles façam mesmo, que defendam essas coisas. Só que as pessoas lentamente percebem. Vai ter algum efeito agora nessa eleição? Não sei. Mas que ele perde apoiadores, o bolsonarismo perde. Perde desde 2021. E as pessoas estão mudando. E por causa dessa mudança lenta, acredito que em 2030 existe mais chance, mais força, com uma sociedade mais inteligente de eleger pessoas como o Renan Santos presidente. É uma esperança que eu tenho. Eu acho muito difícil agora. Acredito que o Renan já é vitorioso pela primeira campanha que faz ao primeiro cargo eletivo. Não imaginava o Renan Santos como candidato. Algumas pessoas diziam ano passado era melhor o Kim. Não acho não. Vendo o Renan hoje, cara, eu já vi muita entrevista do Kim. Renan tem uma particularidade dele, ele tem o jeito dele, o carisma dele. Acho que o Kim não tem isso não. O Kim é um grande deputado federal. São 10h20. Renan... Não, Renan não se imaginava como pré-candidato. Mas Renan assim, não se imaginava. Mas eu acho que o nome dele foi melhor, assim. Eu não vejo. O Renan, ele traz um ele é muito preparo. inteligente. Ele não é só uma questão de
de conhecimento, é uma questão de oratória, de cadência de ideias. O Renan, ele consegue reunir muito bem. E é engraçado, né? Porque eu sei que ele não gosta aí do professor Olavo, enfim, mas ele traz muita coisa. Eu que fiz Mas o ele COF, falou na entrevista do Rasta aqui. Ele falou? O Olavo falou, citou, conhece. Eu que fui aluna do COF, enfim, já li muita coisa do Olavo, principalmente artigos do Olavo, que são riquíssimos. Eu vejo que o Renan traz exatamente a propriedade para o projeto de governo dele, que é falada pelo professor, né? Assim, que nada mais é do que uma análise filosófica da realidade. Ou seja, você precisa construir o poder. É o que o PT fez. É verdade. Vai. Estamos não atrasados, desculpa. Você estava falando, não quis interromper você. Não, desculpa. Não. 10 horas e 22 minutos. Isso aqui tem pauta aqui ainda. Timóteo pedindo desculpa. Ela ficou brava de É verdade. sexta-feira hoje, hein? É porque é sexta-feira. Rapaz. Pedindo desculpa. Corta pra Vanessa, deixa ela falar. Não, já foi. Não tenho mais nada pra falar. Vá, doutor. Não, mas só pra explicar pra vocês. Não, deixa ela falar. Você quer interromper? Não quero falar, não. Eu quero que você Não, continue. eu sou mulher, eu posso interromper. Quem não pode a ordem interromper pra quem é tá no homem, YouTube, entendeu? a câmera não vai tirar de Vanessa enquanto ela não terminar Eu não o tenho raciocínio. nada pra falar mais. Acabou. Desculpa, é que eu fiz assim porque tem pauta ainda. E Então vai. Não, eu não tinha. Não era porque eu queria falar, é pra passar o assunto. Então pô. fala. Tem informação do trânsito também. Pronto, Não. vá. Vamos lá, Vai. Kessia, então vai. Não, diga, rapidamente. Quando eu falo assim que Renan não se imaginava como pré-candidato, é porque Renan ele ocupava outra posição no MBL e na missão. Renan era o grande coordenador, Renan estava à frente de todos os núcleos, de todas as pré-campanhas, tudo ao mesmo tempo. E ele sempre foi essa pessoa que montava a ideia, começava a falar na live, e aí a gente desenvolvia a partir dele, entendeu? E não existe essa briga de ego como em outros partidos, de eu tenho que ser não sei o quê. Com certeza, se quem tivesse idade, Renan iria dar prioridade para quem, entendeu? Só não foi por causa da questão da idade mesmo. Não, mas o Renan tá Que certo. bom que ele não bom, tinha então. idade. Que navio vezes melhor. E Tá o bom. Eu tô falando que não iria ter já essa tem- briga de ego, entende? Do Renan, eu que fundei o MBL. mas eu Não vejo entendeu? problema Não, mas nisso. é Ele, por isso. ele foi o fundador mesmo. Ele é a mente pensante. O MBL hoje é o Renan Santos. A cabeça dele tem mais pessoas, mas acredito que ele é o idealizador, pô. Junto lá com pessoas. Tá tudo bem. Eu Não, acho mas você que ele. entendeu o que eu quis dizer, né? Não entendi. Você tá querendo sacanear o Renan Pare, Santos. Olha, não, Renan, aproveite. não. Depois da eleição já faça a mudança aqui, viu? Que isso? Já resolva logo. É porque a mulher quer puxar o seu tapete. Não. Já disse uma mentira eu dizendo que ela é a sua concordo. candidata aqui. Eu acho que isso é um fake news arretado. Diga aí, Kessia. Não, eu concordo. Eu tô amando a pré-campanha de Renan. Inclusive, eu estou Ela falando, eu tô amando. viu? É mentira que Não, Timóteo eu tô tá dizendo. impressionada com a mentira. quantidade de pessoas que me param na rua pra falar de Renan. Pessoas que eu nunca vi. Eu já peguei vários Uberes. Vai puxando o saco Não do Renan. tô, Não é assim tô também. brincando. Né? Eu tô falando sério. Estão puxando o seu Vários saco. Uberes que falam assim comigo, tá, o Renan Santos. Gente, o que é que está acontecendo? Aqui em Salvador? Eu não esperava. Rapaz, você tá puxando o saco, ô Kessia. Eu quero o meu presente do 200k, viu? Você vai ver o que eu vou fazer com você. Vamos lá, 10h24.